A chuva castigava o telhado do necrotério naquela madrugada, criando um ruído monótono que se misturava ao zumbido das luzes fluorescentes. O cheiro de formol impregnava o ar, e o legista Marcos já estava acostumado com a presença dos mortos. Ele seguia sua rotina, preenchendo relatórios enquanto aguardava a cremação de um corpo não reclamado. Era apenas mais uma noite solitária entre cadáveres e papeladas, até que um som atravessou o silêncio da sala. Um grito. Não um som abafado ou distante, mas um urro de pura agonia, rasgando o ar com uma intensidade que fez seus ossos gelarem. O som veio da câmara de cremação. O coração de Marcos disparou. Aquilo não era possível. Os corpos que chegavam ali estavam sem vida, imóveis, inertes. Ele tentou racionalizar. Talvez fosse o vapor escapando de algum espaço no forno, talvez a pressão dos gases presos no cadáver. Mas, no fundo, ele sabia que aquele som não se parecia com nada disso. Era um grito humano, desesperado, como se alguém estivesse sendo queimado vivo. Com as mãos trêmulas, ele girou a cadeira para encarar os monitores das câmeras de segurança. A tela piscou e mostrou a imagem do forno, a porta selada e o calor deformando o ar ao redor. No entanto, antes que o fogo consumisse tudo, Marcos viu algo que não deveria estar acontecendo. O corpo dentro da câmara se mexeu. O necrotério municipal era um lugar esquecido pelo tempo. As paredes manchadas de umidade exalavam o cheiro acre de produtos químicos, e o ar sempre parecia pesado, impregnado com a presença invisível da morte. O prédio ficava afastado da cidade, cercado por um pátio deserto, onde apenas as sombras dançavam sob a luz amarelada dos postes. Ali, entre os corredores frios e as gavetas metálicas, Marcos trabalhava todas as madrugadas. Ele não era do tipo que se impressionava facilmente. Depois de tantos anos lidando com cadáveres, sangue e histórias trágicas, sua mente já havia se blindado contra o horror. Mas, naquela noite, algo dentro dele dizia que havia cometido um erro. A chuva castigava as janelas e o relógio digital piscava 03:12 da manhã. Marcos respirou fundo e olhou novamente para os monitores. O grito ainda ecoava em sua mente e a imagem que vira poucos segundos antes parecia gravada em seus olhos. Dentro da câmara de cremação, o corpo que ele mesmo colocara sobre a bandeja de metal moveu-se. Não foi um espasmo natural, nem o efeito do calor. Foi um movimento intencional. Os dedos crispados arranharam o metal. A cabeça virou bruscamente para o lado. E então, os olhos mortos se abriram. Marcos piscou, tentando convencer-se de que era um erro da câmera, um problema na gravação, algum tipo de interferência. Mas quando voltou a olhar, os olhos ainda estavam lá, fixos, encarando a lente, como se soubessem que ele estava assistindo. O necrotério sempre teve seus mistérios. Os antigos funcionários contavam histórias sobre corpos que apareciam em gavetas erradas, sussurros no corredor quando não havia ninguém por perto, cadáveres que pareciam frescos demais, mesmo dias depois de sua chegada. Marcos nunca deu ouvidos. Mas agora, sozinho naquele prédio, com a tempestade rugindo lá fora e um grito ecoando nos ouvidos, ele sentiu um calafrio que nunca experimentara antes. Seus dedos pairavam sobre o teclado, hesitantes. Ele poderia simplesmente desligar as câmeras, continuar seu turno como se nada tivesse acontecido. Poderia ignorar, mas sabia que não conseguiria. Algo terrível acontecia ali, e ele precisava ver com seus próprios olhos. Se você se assustou com essa história, não deixe de se inscrever no canal para mais narrativas aterradoras como essa. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sombrios. Comente o que achou e compartilhe com seus amigos. Continuando, Marcos se levantou da cadeira, respirou fundo e caminhou até a porta que levava à sala de cremação. O corredor parecia mais longo do que o normal, a luz piscando no teto como se zombasse de sua hesitação. Cada passo ecoava pelo chão de azulejos frios e o cheiro do necrotério parecia mais forte, mais podre.
Ele empurrou a porta e o calor do forno o atingiu como uma onda sufocante. O visor digital marcava 1200 graus Celsius. Era impossível algo sobreviver àquilo. Mas então ele viu. A bandeja dentro da câmara estava vazia. Marcos sentiu o ar escapar de seus pulmões. Seu olhar se fixou no interior da câmara de cremação, onde deveria estar apenas um corpo carbonizado, reduzido a cinzas e ossos quebradiços. Mas não havia nada, apenas o metal reluzente, quente demais para ser tocado. Ele recuou um passo, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Isso não fazia sentido. Ele próprio empurrou aquele corpo para dentro. Ele mesmo acionou o forno, ouviu o chiado do gás inflamando, viu as chamas subirem e, acima de tudo, ouviu aquele grito. Virou-se para os monitores no painel da sala e avançou com pressa. Seus dedos tremiam ao buscar o replay das imagens. O vídeo mostrava exatamente o que ele viu ao vivo. O cadáver, pálido e rígido, deitado sobre a bandeja. Mas então veio o momento que fez sua pele arrepiar. Os dedos começaram a se mover lentamente. A boca, antes aberta em um último suspiro, se fechou com um estalo seco. A cabeça virou como se algo dentro do corpo estivesse desperto. E então, o detalhe mais aterrador. Os olhos se abriram de forma brusca, mirando diretamente para a câmera. Marcos sentiu náuseas. A gravação continuava. A bandeja foi deslizando lentamente para dentro do forno, as chamas se ergueram e o corpo começou a se debater. A princípio, os espasmos pareciam apenas reflexos musculares. Mas então, o horror absoluto tomou conta da tela. O cadáver se ergueu de repente, como se tivesse sido arrancado do sono da morte. As mãos tocaram as paredes do forno, arranhando o metal em desespero. O grito, o mesmo que ouvira antes, explodiu dos alto-falantes, agora reverberando pelo necrotério vazio. Marcos fechou os olhos por um segundo, incapaz de suportar a cena. Quando voltou a encarar a tela, o vídeo mostrava algo impossível. A chama o envolveu por completo, o corpo começou a se contorcer violentamente e então desapareceu. Sumiu em meio ao fogo, como se nunca estivesse ali. O legista recuou, as mãos na cabeça. Seu coração batia descompassado e a sensação sufocante de ser observado tomava conta dele. Virou-se bruscamente para a porta, esperando ver alguém ali. Nada. Apenas o corredor silencioso, com as lâmpadas piscando em intervalos irregulares. Mas algo estava errado. Ele podia sentir. O cheiro no ar havia mudado. Não era mais apenas o odor químico do necrotério. Agora, um fedor queimado se espalhava lentamente pela sala. Carne queimada. Marcos sentiu a bile subir em sua garganta. Então, algo se moveu na sombra do corredor. Ele prendeu a respiração. O instinto gritava para que corresse dali, saísse do necrotério e nunca mais voltasse. Mas ele não conseguiu. Seus pés estavam cravados no chão. O terror o mantinha refém. A sombra ficou mais densa, como se estivesse ganhando forma, se condensando em algo ou alguém. E foi então que ele percebeu. A escuridão não estava parada. Ela se aproximava. Uma respiração rouca preencheu o ar, misturada ao som fraco de passos arrastados. E finalmente, entre os clarões da lâmpada piscante, ele viu. O corpo que ele havia queimado estava ali, e estava vindo em sua direção. Marcos tentou recuar, mas seu corpo estava travado. O cheiro de carne queimada agora impregnava sua roupa, sua pele, seu ar. Os passos arrastados continuavam, aproximando-se em um ritmo lento e deliberado. O necrotério inteiro parecia ter mergulhado em um silêncio pesado, opressor, como se o próprio ambiente estivesse prendendo a respiração junto com ele. E então, sob a luz trêmula da lâmpada, ele viu. O corpo estava ali, parado a poucos metros de distância. Mas não era mais um corpo. Era algo além da morte, além da compreensão. A pele carbonizada se desprendia em tiras, expondo carne escurecida, quebradiça, pulsando como se estivesse viva. Os olhos,
Aqueles mesmos olhos que o encararam na câmera, agora brilhavam em um tom leitoso e vazio. A boca se abriu, um rangido seco ecoando, como se os músculos enrijecidos tentassem se mover pela primeira vez em anos. Marcos quis gritar, mas nada saiu. O cadáver deu um passo adiante. A pele queimada de seus pés se desprendia, deixando marcas enegrecidas no chão. A cada movimento, pequenos fragmentos de carne se soltavam, espalhando-se pelo piso frio. Mas não parava. O corpo avançava. O cheiro de morte e fogo ficou tão intenso que Marcos precisou cobrir o nariz e a boca, mas não adiantava. O fedor parecia estar dentro dele, impregnado em sua garganta, em seus pulmões. A coisa parou a 1 metro de distância. O silêncio reinou por um momento. Então a boca se abriu novamente, e um grito saiu. Não era humano. Era um som retorcido, rouco, cheio de dor e raiva, reverberando nas paredes de azulejo do necrotério. A lâmpada acima explodiu, mergulhando a sala em uma penumbra intermitente, iluminada apenas pelo brilho fraco do monitor. O legista sentiu uma onda de pavor o atravessar. Mas por um instante, algo dentro dele se recusou a aceitar a realidade diante de seus olhos. Ele estava delirando. Só podia estar. Com um movimento brusco, Marcos girou nos calcanhares e correu para a porta. Seus pés escorregaram no chão úmido, mas ele se agarrou à maçaneta e puxou com força. Fechada, trancada por dentro. Ele girou o ferrolho desesperadamente, seus dedos suados escorregando no metal. O som de passos arrastados se aproximava atrás dele, junto com o odor denso de carne queimada e o estalar de ossos se movimentando. Marcos olhou para trás por cima do ombro. A coisa estava ali, tão perto que ele podia sentir o calor emanando daquele corpo arruinado. As mãos do cadáver se ergueram, ossos expostos rangendo, os dedos carbonizados esticando-se em sua direção. Ele viu a boca se abrir de novo, e o som que saiu dessa vez não foi um grito, foi uma voz. Por quê? Você me queimou? A pergunta veio arrastada, deformada, como se cada palavra custasse um esforço sobrenatural, mas foi suficiente para quebrar o último resquício de sanidade de Marcos. Ele puxou a porta com toda a força que tinha. Ela se abriu. Sem hesitar, ele atravessou o batente e correu pelo corredor escuro, o som dos próprios passos misturado ao de algo atrás dele. O necrotério parecia maior, mais longo, como se o espaço estivesse se distorcendo para impedir sua fuga. A saída estava longe demais, mas ele correu como nunca antes em sua vida. E então, sentiu algo agarrar seu ombro. Marcos gritou e se virou num reflexo desesperado, balançando os braços para afastar o que quer que estivesse atrás dele. Mas não havia nada. O corredor estava vazio. Apenas o silêncio preenchia o espaço, exceto pelo som frenético de sua própria respiração. Ele recuou lentamente, o coração martelando no peito. Será que tinha imaginado tudo? Será que o estresse e o cansaço estavam pregando peças em sua mente? O cheiro de queimado ainda estava lá, impregnado no ar, mas o necrotério estava em completa calmaria. Com passos hesitantes, Marcos caminhou de volta para a sala de cremação. Seu corpo tremia, mas ele precisava ver. Precisava ter certeza de que nada daquilo era real. Ao entrar na sala, encontrou o forno desligado, a porta entreaberta. Lá dentro, o corpo ainda estava onde deveria estar, completamente calcinado, reduzido a cinzas e fragmentos de ossos. Ele piscou, incrédulo. O monitor de segurança ainda exibia a filmagem gravada, mas ao rebobinar as imagens, não havia nada além do procedimento normal. O corpo nunca se mexeu. O grito nunca existiu. Marcos deu um passo para trás, sentindo uma onda de alívio e confusão. Talvez estivesse esgotado. Talvez sua mente tivesse criado tudo aquilo. A pressão do trabalho, as longas madrugadas solitárias, tudo poderia ter se acumulado até o ponto de fazê-lo alucinar. Ele passou a mão pelo rosto e respirou fundo, tentando se acalmar. Amanhã pediria uns dias de folga. Precisava descansar, colocar a cabeça no lugar. Enquanto saía da sala, apagou as luzes e fechou a porta atrás de si. Mas
antes de dar o primeiro passo para o corredor, uma última rajada de vento frio soprou por suas costas. E bem no fundo da sala escura, num sussurro quase imperceptível, ele ouviu: "Ainda não acabou." Marcos gelou, mas não olhou para trás. Ele apenas caminhou para fora do necrotério, determinado a nunca mais voltar. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever. Eu nunca imaginei que um simples trabalho no necrotério pudesse se transformar em um pesadelo. Quando o corpo daquela mulher desconhecida chegou, estava em péssimas condições. A cremação parecia ser a única opção. O som do fogo consumindo sua carne e os ossos estalando ficou gravado na minha mente. Mas o que aconteceu depois, isso eu jamais poderia prever. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Eu começava a ver um reflexo nos espelhos que não era meu. Sua pele carbonizada, os olhos fixos e vazios, como se ela quisesse me levar para o lugar onde ela agora habitava. Eu trabalho no necrotério há anos e posso afirmar que já vi de tudo. Corpos mutilados, casos inexplicáveis, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu depois daquela noite. O necrotério onde trabalho fica no fundo de um hospital isolado, uma construção velha, com paredes que rangem a cada movimento do vento. O cheiro de formol e desinfetante é constante no ar, misturado com algo mais, algo que eu não soube identificar até aquele momento. Era como se o próprio ambiente estivesse carregado, pesado, como se algo fosse tomado de mim a cada dia que passava. A mulher que chegou naquele dia não tinha nome, não tinha rosto. Seu corpo estava irreconhecível, com as roupas queimadas e os membros encolhidos, como se ela tivesse sido vítima de um incêndio brutal. Mas, ao que parecia, sua morte não tinha sido acidental. O relatório apontava queimaduras profundas, mas não havia sinal de chamas no local. Só podia ser alguma coisa pior, algo que o fogo por si só não poderia explicar. Como parte do meu trabalho, fui eu quem realizou a cremação. O processo foi silencioso, sem qualquer sinal de vida ou de movimento. Apenas o som do crematório e os estalos do fogo consumindo os restos humanos. Quando o fogo se apagou, uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu não sabia exatamente o que era, mas uma pressão no peito, uma sensação de que havia algo ainda ali, naquelas cinzas. Eu sabia que o processo estava terminado. Mas o que não sabia era que aquele corpo já não era mais apenas um corpo. Quando a noite chegou e fui inspecionar os espelhos do necrotério, eu vi algo que não podia ser real. Era uma sombra que não deveria estar ali. Ela estava no reflexo do espelho e não havia como ser eu. Eu vi seus olhos fixos, aqueles olhos vazios de qualquer compaixão ou humanidade, olhando diretamente para mim. Um arrepio percorreu minha espinha. A imagem desapareceu tão rápido quanto apareceu, mas o sentimento ficou. Eu tentei ignorar, mas logo algo mais estranho começou a acontecer. À medida que os dias se passavam, sempre que me aproximava de um espelho, lá estava ela. A mulher queimada, com a pele carbonizada, os olhos profundos e vazios, quase implorando para que eu fosse com ela. Ela não falava, não se movia, mas sua presença era imponente. Ela queria algo, e eu sabia que não seria fácil fugir disso. Trabalhar no necrotério nunca foi algo que me assustou. Afinal, sempre soube que corpos são apenas isso. Cascas vazias que, quando queimadas, se tornam cinzas, para nunca mais retornar. Ou, ao menos, essa era a minha crença até aquele fatídico dia. O necrotério, onde passei grande parte da minha vida profissional, fica no subsolo do hospital, em um local afastado de tudo. O ambiente é sombrio, com lâmpadas de luz fria que piscam a cada passo, e o cheiro constante de formol e substâncias desinfetantes mistura-se com algo mais pesado, algo que eu não sabia nomear. Uma sensação sufocante,
como se as paredes tivessem presenciado horrores indescritíveis e estivessem presas ali como uma memória. Naquela noite, uma mulher chegou ao necrotério. Ela estava completamente irreconhecível. Seu corpo, severamente queimado, tinha marcas de danos profundos que pareciam ter vindo de uma fonte muito mais cruel do que um incêndio acidental. Não havia sinais de chamas no lugar onde a encontraram, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Seu rosto, uma máscara de carne e pele carbonizada, parecia ter sido de alguém que passou por uma dor extrema. Não havia qualquer identificação, nenhum nome, nenhum documento que me dissesse quem ela era, mas seu olhar, embora desfeito, estava gravado em minha mente. Eu estava sozinho naquela noite. A tarefa de cremar o corpo ficou comigo como sempre, mas naquele momento algo mudou. O som do crematório, o fogo estalando e as cinzas se levantando no ar, o cheiro pungente de carne queimando, tudo isso foi apenas um cenário de algo muito mais profundo que estava prestes a acontecer. O fogo, ao consumir o que restava daquela mulher, não a destruiu por completo. Algo dela ficou. Eu não sabia, mas naquele momento, algo estava sendo aceso em mim também. Terminei o processo com a mesma indiferença de sempre, limpando a sala e verificando os outros corpos que aguardavam o mesmo destino. Mas aquela sensação de que algo não estava certo, não me deixou em paz. Fui para minha casa, mas, mesmo assim, parecia que algo me acompanhava. Durante a madrugada, acordei com um sentimento pesado, como se estivesse sendo observado. A primeira vez que vi o reflexo dela foi no espelho do banheiro. Não havia como ser confuso. Seu rosto carbonizado apareceu ali, de maneira sutil, mas implacável. Era como se o espelho tivesse se tornado uma janela para outro lugar, e naquele reflexo, ela me observava com olhos vazios e penetrantes. Eu me movi rapidamente, tentando ignorar o que acabara de ver. Mas à medida que o tempo passava, o reflexo começou a aparecer com mais frequência. Eu já não sabia mais se era real ou se minha mente estava começando a ceder. Mas eu não estava sozinho. O ambiente do necrotério começou a ficar diferente. Quando me aproximava dos espelhos, ela sempre estava lá, quieta, imóvel, observando-me de volta com uma intensidade arrepiante. Ela não falava, não fazia nada além de me encarar com aqueles olhos queimados, e eu podia sentir a pressão, como se ela quisesse me levar, como se ela não quisesse estar sozinha. Fui até o diretor do hospital, tentando encontrar uma explicação, mas ele apenas disse que o trabalho me estava afetando, que eu estava vendo coisas. Mas a verdade é que ninguém mais parecia perceber o que estava acontecendo. Quanto mais eu tentava esquecer, mais ela aparecia. Mas ela se fazia presente. Algo em mim sabia que ela não estava ali por acaso. Algo mais estava em jogo. Eu, por algum motivo, estava envolvido nessa história. Talvez porque eu fosse o único a ver. Mas uma coisa era certa. Ela não iria descansar até me levar para o lugar onde ela agora habitava. E, lentamente, eu comecei a perceber que talvez fosse tarde demais para fugir. O tempo foi passando. E, ao contrário do que eu esperava, as aparições não diminuíram. Elas se tornaram parte da minha rotina, uma presença constante que me acompanhava de manhã até à noite. A cada vez que entrava no necrotério, lá estava ela, no espelho da sala de exames, no espelho do corredor, até no espelho da sala onde eu fazia a limpeza dos corpos. Sua presença se tornou inescapável. Eu sabia que ela estava ali, mas em algum nível eu me recusava a acreditar que fosse real. A racionalidade me dizia que era apenas minha mente em colapso, que talvez o estresse do trabalho estivesse me afetando mais do que eu imaginava. Porém, cada vez que eu olhava para os reflexos, ela estava lá, com aquele semblante inexpressivo, os olhos escuros que pareciam vasculhar minha alma. Era como se ela estivesse me testando, esperando que eu fizesse algo, que me rendesse à sua presença. Ela estava em todos os lugares, em todos os cantos, como se estivesse se infiltrando no necrotério, tornando-se parte dele.
Numa noite após mais um turno no trabalho, algo ainda mais perturbador aconteceu. Eu estava terminando a limpeza, lavando os utensílios, quando a vi pela primeira vez, não apenas no reflexo, mas na minha frente. Ela apareceu no canto da sala, seu corpo desfigurado pela queimadura, os olhos negros fixos em mim. O ambiente ficou gelado e eu não conseguia me mover. Minha respiração estava entrecortada e a pressão no meu peito aumentava a cada segundo que eu a encarava. Não havia escape. O terror não estava mais apenas nos espelhos. Ela estava aqui, ao vivo, em carne e osso. Ou melhor, em cinzas. Eu sabia que algo muito errado estava acontecendo, mas não sabia o que fazer. De repente, uma sensação estranha tomou conta de mim. Ela não estava apenas me observando, ela estava me chamando. Senti uma força inexplicável me puxando para ela, como se de algum modo eu fosse atraído para um abismo, para um lugar onde as fronteiras entre a vida e a morte se confundem. Meu corpo se movia, mas minha mente gritava para que eu parasse. Tentei recuar, mas minhas pernas não respondiam como deveriam. Foi quando ela deu um passo à frente. Não sei como, mas seus olhos, aqueles olhos vazios e queimados, estavam agora mais próximos de mim, como se ela estivesse ao meu lado, sussurrando algo que eu não podia entender. Eu queria gritar, mas a voz me faltou. O que estava acontecendo comigo? Estaria eu sendo consumido pela loucura? Ou ela realmente estava aqui, ao meu lado, esperando que eu tomasse a decisão errada? Uma parte de mim, desesperada por respostas, queria perguntar quem ela era, por que estava fazendo isso, mas sabia que isso não faria diferença. A morte não responde a perguntas. O pior foi quando, no reflexo de um espelho próximo, vi que o meu reflexo já não estava mais apenas refletindo a minha imagem. Havia algo mais, algo sombrio, algo que eu não queria ver. No reflexo, a mulher estava me acompanhando, mas com uma diferença. Ela estava sorrindo. Um sorriso desconcertante que parecia zombar da minha impotência. O medo tomou conta de mim com uma força avassaladora. Eu sabia que estava perto de algo terrível, algo que eu não poderia escapar. A presença dela estava imersa em uma escuridão tão densa que parecia engolir toda a luz da sala. O reflexo no espelho agora não me mostrava mais apenas o meu rosto assustado, mas algo mais, algo indescritível. Era como se eu estivesse vendo a minha própria alma sendo consumida, dilacerada por mãos invisíveis. Seus olhos, aqueles olhos queimados, estavam fixos em mim, não mais com um olhar vazio, mas com uma raiva palpável. O silêncio da sala foi interrompido por um som estranho, como se algo estivesse se arrastando na direção do crematório. Meus pés estavam presos ao chão, e por mais que quisesse fugir, algo me impedia. Era como se o ar tivesse se tornado denso demais para respirar e minha mente estava sendo lentamente drenada. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que a presença dela estava ficando mais forte, mais poderosa. Ela se aproximou mais e o calor que emana de seu corpo queimado parecia me envolver, tornando o ambiente insuportável. O cheiro de carne carbonizada e de fumaça se misturava com a podridão que começava a tomar conta do local. Eu olhei para os espelhos à minha volta e a cena se repetia. Ela estava em cada um deles, mas com uma diferença. Em cada reflexo, ela parecia mais real, mais humana, como se fosse um reflexo do meu próprio medo ganhando vida. Você me viu, agora você é meu. Ouvi uma voz sussurrando em minha mente. Uma voz baixa e rasgada, como se estivesse saindo diretamente das profundezas do inferno. Ela não precisava falar em voz alta para que suas palavras ecoassem na minha cabeça. O pânico tomou conta de mim de uma maneira nunca experimentada antes. Eu queria gritar, correr, mas o meu corpo não respondia. O que estava acontecendo? Por que ela estava me fazendo isso? Era como se ela estivesse me levando para algum lugar, me puxando para o abismo que ela própria habitava. Eu não sabia se estava vendo tudo aquilo em um delírio, se minha mente estava prestes a quebrar completamente ou se, de alguma forma, ela havia encontrado uma maneira de me puxar para o seu mundo.
Em um movimento brusco, ela se aproximou de mim. O calor de sua presença me envolveu por completo, e eu senti uma dor intensa, como se minhas células estivessem sendo queimadas por dentro. O medo agora era tão real que eu podia senti-lo fisicamente, corroendo minha carne. Ela estava aqui, mais próxima do que nunca. Eu podia ver sua figura deformada, os olhos apagados pela fumaça e a pele queimada. Mas o que mais me aterrorizava era o sorriso que agora tomava conta de seu rosto. Era um sorriso de vitória, um sorriso que dizia que ela havia vencido. "Você nunca mais vai sair daqui", ela disse, e o som de suas palavras reverberou em minha mente como um trovão. Eu tentei gritar, tentei pedir ajuda, mas a única coisa que consegui fazer foi olhar para o espelho, onde vi minha própria imagem sendo distorcida pela fumaça e pelas chamas invisíveis que agora consumiam a minha alma. Eu sabia que, naquele momento, não havia mais retorno. Eu estava perdido, arrastado para o mesmo destino que ela havia sofrido. Eu havia sido marcado, e não haveria mais maneira de escapar. Quando a dor parecia insuportável, algo inesperado aconteceu. No último suspiro de consciência, no auge da dor e do desespero, eu vi algo refletido em um dos espelhos mais distantes da sala. A mulher, com sua pele carbonizada e o sorriso de triunfo, começou a desaparecer lentamente, como se uma força invisível a estivesse puxando para trás, longe de mim. A sala, que até então parecia sufocante, de repente ficou fria. O ar, pesado e abafado, se tornou mais leve, mais respirável. Mas o alívio foi apenas temporário. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o espelho refletiu uma nova imagem. Uma figura humana, com a pele clara, com olhos vazios, como os da mulher, mas agora completamente diferentes. Eu reconheci aquele rosto. Era o meu, ou pelo menos, parecia ser. Mas havia algo de errado. Havia algo horrível na maneira como meu reflexo me olhava, como se ele não fosse mais eu. Como se eu estivesse sendo observado por uma versão distorcida de mim mesmo, alguém que não era mais humano, mas sim uma sombra, uma deformidade do meu ser. "Você achou que iria se salvar?" A voz da mulher soou de novo, mas agora não vinha da sua boca. Vinha da minha própria mente, da minha própria imagem refletida. "Mas agora você vai ser uma parte de mim." O que isso significava? Eu não sabia, mas a verdade começou a se revelar, e com ela, uma sensação ainda mais profunda de terror. O que eu tinha acabado de ver? Minha mente estava em frangalhos. Minha realidade começava a se desfazer. Eu havia escapado da presença dela, mas de alguma forma, ela ainda estava dentro de mim, como se tivesse me deixado um pedaço de sua alma, me tornando parte daquele pesadelo que ela representava. Eu tentei me mover, sair correndo, mas minhas pernas estavam rígidas, meus braços pesados. Eu não conseguia mais controlar meu corpo. Meu reflexo no espelho sorriu para mim, mas não era o sorriso de um homem. Era o sorriso de algo que já havia morrido, algo que nunca deveria ter existido, algo que agora habitava meu ser. De repente, o vidro do espelho se quebrou, e com ele, a última tentativa de fugir da verdade. Eu estava perdido. Ela havia vencido. Não havia mais fuga. Eu não estava mais sozinho no necrotério. O espírito queimado havia me tomado, e agora eu era parte dela. Eu era o reflexo que agora assombrava este lugar. Eu era a presença silenciosa no espelho, esperando por quem viria depois, para continuar o ciclo de terror que nunca mais teria fim. Eu acordei com um salto, o suor escorrendo pela minha testa. Estava no meu quarto, respirando ofegante, meu corpo tremendo. O pesadelo tinha sido tão real, tão vívido, que por um momento não consegui distinguir onde terminava a realidade e começava o horror. Olhei ao redor, aliviado ao ver que não havia nenhum espelho que me observava, nem aquele ser queimado atrás de mim. Eu estava seguro, mas, à medida que minha mente tentava processar tudo o que havia vivido naquela noite, uma sensação estranha se apoderou de mim.
uma sensação de que algo ainda não estava certo. Um arrepio percorreu minha espinha e quando me virei para o espelho na parede, vi algo que me fez congelar. O reflexo não era mais o meu. Era a mesma mulher, a pele carbonizada, os olhos fixos, o sorriso. E eu sabia que, assim como no pesadelo, ela ainda estava me observando, esperando pacientemente. Mas agora eu entendia. Não importa onde eu fosse, ela nunca me deixaria. A história dela agora era a minha história também. Algo dentro de mim mudou para sempre. E eu sabia que, de algum modo, o ciclo nunca terminaria. Se você gostou dessa história aterrorizante, não se esqueça de conferir outras histórias que preparamos para você aqui no canal. E se quiser, comente o que achou, compartilhando suas próprias experiências com o sobrenatural. Até a próxima, se você ainda tiver coragem de retornar.